Viaje no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Tem uma coisa que eu penso muitas vezes. Tem um dia que vai ter que ser você apresentar o programa antes, né? Falar você, o oi, o cabeçalho, né? Que a gente chama. Sou sempre eu que começo. A gente já superou a questão da abertura, né? Que antes só tinha o meu nome, agora tem o nome de nós dois. Pois é. Eu acho que você, qualquer dia, deveria começar você o programa, fazer o oi e tudo mais. Às vezes cansa um pouco fazer o oi. Mas oi! Este é o programa Meu Time de Botão. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu, aos 17 anos, Paulo Júnior, na Copa do Mundo da madrugada, eu fazia sempre lá pelas 4h30, 5 da manhã, né? Depois do jogo das 3h30, eu fazia um sucão de limão, hein? Fazia 3 limão, açúcar, gelo pra caramba, num copão de plástico do Palmeiras que eu tinha, um copo verde com um periquitão. E peguei esse copo hoje de manhã para fazer um suco de laranja em homenagem ao nosso Meu Time de Botão de hoje. É engraçado, né? Como um copo armazena memória afetiva, né? A gente também cria afeto por cada coisa que não faz sentido. Pois é. Mas era legal fazer aquela limonadona. Era um momento de autonomia, né? 5 da manhã, fazer aquela limonada pensando, porra, o Bierhoff é fraco demais, mas joga, né? Foi uma Copa ruim, a Copa de 2002, né? Pra quem quer ver futebol bom mesmo, foi uma Copa ruim. Alguns times bons saindo cedo. Mas aconteceu, a Copa aconteceu na Coreia e no Japão. Você tá bom, Paulo Júnior? Tô bem. Esse negócio de saudade é tão curioso que eu tava agora me preparando aqui pra gravar. Sabe o que me deu saudade? Aquele salgado ruim, né? Que a gente compra antes do botão, caro que só... E uma maçaroca, né? Assim, com todo respeito ao nosso amigo, né? O Sérgio, pode ser que o Serginho nos ouça. Com todo respeito, né? Tá naquela fome, né? Não almoçou, chega às 5 horas da tarde, manda aquele salgadão. E eu tenho azia pra cacete, né? Mas me peguei com saudade, porque eu acabei de passar um café e lembrei que antes do programa sempre rola aquela dúvida, né? Pegar um salgado, pegar um café... Mas a saudade é muito louca. Queria mandar um abraço para quem nos segue aí, nos acompanha. Eu, às vezes, não respondo todo mundo, mas é um pouco batido isso, né? Mas queria reforçar que isso fortalece de verdade a continuar nessa vida quase insuportável que a gente está levando, né? Nessas semanas Sim. muito difíceis, nesses meses muito complicados. Se não fosse essa galera toda ouvindo e mandando sugestão e falando o que achou e brincando, os ouvintes, né, se provocando ali, lembrando coisas do programa, se não fosse tudo isso, eu não sei se a gente tocaria toda semana como a gente tem tocado, porque de fato tá tão esquisita a vida, cara, que se a gente não sente que tem mesmo um abraço da galera aí querendo ouvir, querendo estar junto, às vezes perde até o sentido, mas ainda bem que com o botão essa é a motivação, né? Essa é a força. Bater um papo de futebol, claro, a distância é cansativo, não é a mesma coisa. Confesso que não aguento mais ficar pendurado no computador aqui no meu quarto, é um negócio de louco, né? O que está acontecendo com a nossa vida, mas queria registrar essa saudação aí, porque de fato... não temos um público estratosférico, mas temos um público, tenho certeza que muito acima da média no carinho e na participação, então vambora. Ganhamos um PlayStation, hein, Paulo Júnior? Chegou hoje aqui na Central 3. Play 1, né? Play 1 com Play o Winning 1, Eleven Play 2002 dentro. Um grande abraço pro Pedro que mandou esse... Era o brinquedo. Salve, Pedro. Brinquedo da infância dele, um jogo da juventude, mandou pra gente um play pra gente brincar antes do Meu Time de Botão, quando pudermos nos unir de novo. Esse é aquele que todo mundo vai falar que botava o Roberto Carlos no ataque. Mas eu coloquei na internet isso, já tá todo mundo falando isso. Eu gostava de jogar com o Vasco por conta do Euler. Eu não sei se esse é o que tem os clubes,
Mas o Euler também corria 19, né? Tal qual o Roberto Carlos, muito mais simpático, né? Afinal, não tem, né? Entre o Filho do Vento e o Roberto Carlos, fico com o Filho do Vento. Mas um dia a gente joga. Quando tudo voltar, a gente joga. Incrível. Esse dia chegará. Incrível que foi o assunto da última meia hora aqui no meu Twitter e você não viu, você tá comentando sem ver, né? Um abraço pro Caio Melandi, que citou. A gente ficou conversando aqui sobre colocar ou não o Roberto Carlos no ataque. Eu falei pra ele que você jamais jogaria Saint-Étienne contra a Suíça, Atlético de Bilbao contra a Noruega, né? Eu não jogo nem botão. Botão aqui em casa, eu não jogo Palmeiras contra o Brasil. São José e Bulgária, uma vez você se recusou a jogar. Eu não jogo, eu não jogo. Pô, mas São José e Bulgária era uma boa. É porque eu tenho 2 times de botão, tenho 3 times de botão, né? O News Old Boys, o São José e a Bulgária. Então eu tenho que fazer algum tipo de jogo impossível. Voltou o cuzão da Empíricos, viu, Paulo Júnior? Eu tava procurando umas coisas, abrindo aqui as coisas do YouTube, aquelas propagandinhas que vem antes. Tava sumido, né? Desde o tempo que aquela mocinha lá, esqueci o nome dela, a Betina, né? Desde que a Betina apareceu, deu aquela polêmica, a Empíricos sumiu do mapa. Não sei se você reparou, né? A Empíricos tinha sumido, o Barbinha. Foi uma boa lembrança. Eu já tinha esquecido isso ano passado, né, a Betina. Mas agora voltou, agora voltou. Eu abri 3 vídeos aqui pra ver os áudios que a gente tem pro meu time de botão. Nos 3 apareceu o Barbinha da Empíricos. Saiu da toca, né, companheiro? Saiu da toca. Mandar um abraço também pra quem foi atrás do Twitter do Lazzaroni e pedir desculpa por isso. Eu não queria tornar ainda pior a quarentena de ninguém. Força, saúde pra todo mundo e vamos tocando. É verdade, a gente pediu no episódio passado pra dar um confere na rede social do lamentável Lazzaroni. Vamos nessa, né, Paulo Júnior? Porque a Copa não é a de 90, no caso, é a Copa de 2002 que baseia o nosso programa de hoje. A gente vai falar dos repatriados do Penta, a seleção brasileira de 2002. Ela foi convocada com 12 jogadores que atuavam no futebol brasileiro e 11 que jogavam na Europa. Acho que é a última vez na vida que a gente vai ter uma maioria atuando no Brasil. Com o corte do Emerson, que jogava na Roma, e a chegada do Ricardinho, que estava no Corinthians, a relação ficou 13-10. E dos 10 que jogavam no futebol europeu, 9 voltaram. Só o Cafu que não, né? O Cafu ficou pela Europa mesmo, os outros 9, em algum momento da carreira, voltaram para o Brasil. E é essa história que a gente vai contar. As 9 voltas de jogadores pentacampeões ao país. E o Emerson vem de bonus track. E Emerson, hein? Ele foi um bonus track na Copa também, né? O cara foi um bonus track ali. Foi convocado, mas não foi penta. Bonus track, putporri. Quem viveu com CD em casa tem essas, né? Entrou na nossa vida, né? O pupurri e o bonus track é uma herança do CD. E uma das maiores maldades que eu já ouvi no futebol foi, o cara vai brincar no gol um dia antes da Copa? Vai brincar do quê, velho? Você quer que o cara faça o quê no rachão? Porra! Sabe, assim, cobrar o cara porque ele foi, assim, quantas pontes na história do goleirismo amador, da história do universo, renderam uma lesão de ombro, cara? Assim, a chance de você se machucar brincando de goleiro e se machucar no refeitório é quase a mesma. Enfim, começar com o primeirão, 2004, Rivaldo, que eu chamei aqui de As Várias Voltas. O Rivaldo já é um caso bem peculiar dessa nossa história. Um dos melhores jogadores da Copa, Rivaldo deixou o Barcelona e foi jogar no Milan, mas não se encontrou. Ele brigava por posição com o Rui Costa, o Rivaldo sempre foi um cara muito insatisfeito com a reserva, e depois, vale lembrar, surgiria um tal de Kaká. O Rivaldo então ia perdendo espaço, resolveu voltar ao Brasil e, por um convite do Luxemburgo, veio jogar no Cruzeiro. O Cruzeiro, campeão brasileiro de 2003, teria o Rivaldo para a temporada 2004, mas durou muito pouco, porque ainda em fevereiro de 2004 ele deixou o clube em solidariedade à demissão do Luxemburgo. O Luxemburgo foi mandado embora naquele comecinho de ano e o Rivaldo falou, o Cruzeiro é um time grande, é legal, mas eu vim porque o Luxa me chamou. Então, já que mandaram ele embora, eu vou embora também. Rivaldo fez só 2 gols
numa goleada lá do Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro e jogou 3 jogos daquela Libertadores. Eu vou cantar a escalação de Cruzeiro 3, Caracas 1 no Mineirão, 4 de fevereiro de 2004. Aquela época, o Rivaldo não estava comendo a bola, longe disso, estava ainda se adaptando, mas tinha um otimismo porque o time do Cruzeiro era muito bom. Gomes, Maurinho, Cris, Dracena e Leandro, Maldonado, Felipe Melo, Wendel, Alex, Rivaldo e Guilherme. Bom time, hein? Entraram Augusto Recife, Jussier e Sandro, técnico Luxemburgo, e guarde esse nome, Luxemburgo, porque ele tá em praticamente todas as histórias desse programa. Vamos subir o som? Cruzeiro e Caracas, uma expectativa do torcedor cruzeirense. Quem sabe aquele time não ganharia Libertadores com Alex e Rivaldo, acabou não rolando. São inúmeros, mas temos condições de conseguir já a primeira vitória. Também ainda falta a Rivaldo o primeiro gol dele pelo Cruzeiro. Já são 4 jogos e nada da bola entrar. Aos 17 minutos, o Wendel é derrubado na área. O juiz dá pênalti. Pode finalmente ter chegado a chance para Rivaldo marcar. Mas é Alex quem pega a bola, ajeita e bate. Cruzeiro 1-0. O jogo parece ficar fácil. Guilherme tem 2 chances. A jogada é boa. E a bola não entra. Mas aos poucos o Cruzeiro vai se apagando e leva um susto. O juiz marca pênalti de Maurinho nesse lance. Para a equipe do Caracas. Vai para a cobrança, correu, bateu. Rivas! Gol! E por muito pouco os venezuelanos não viram um placar no finalzinho do primeiro tempo. Mas a gente tem como continuar no mesmo ritmo que a gente começou. Ritmo forte para que a gente consiga fazer o gol e sair com a vitória. Mas o Cruzeiro ainda não tem o mesmo ritmo de 2003. Nem Rivaldo está em boa forma. Quem continua brilhando é Alex. No escanteio cobrado por ele, Felipe Melo marca o segundo gol. É também de um passe magistral do camisa 10 que Jussier aproveita para fazer o terceiro. Depois de tudo que o Lucha fez em 2003 no Cruzeiro, deveria ficar no clube por alguns anos, né? É engraçado como a gente pensa nesses processos, né? Logo em 2004 ele acabou caindo. A recepção era frustrante. Um dos craques do Penta passando um mês discreto em BH, né? Pouco tempo e ainda assim de maneira discreta. O Rivaldo jogaria depois na Grécia, no Uzbequistão, e aí vale a mesma coisa para a Índia, né? A gente acredita que jogou no Uzbequistão. Se ele nunca nem pisou lá, a gente nunca vai saber. Aliás, esse é um país que eu não faço ideia do nome de um time do Uzbequistão. Embora o Felipão tenha dito que foi pra lá, porque o futebol do Uzbequistão ia jogar Copa, não sei o quê. E o Rivaldo retornaria agora aos 39 anos, mais tarde anunciando que jogaria o Paulistão de 2011 pelo Mojimirim por um grande motivo. Ele era o presidente do clube, né? Ainda em janeiro, no entanto, ele fechou com o São Paulo. É um pouco indeciso da vida o Rivaldo. Não sei se é libriano, não sei qual que é a dele. Estreou com gol contra o Linense, todo mundo falou, agora pintou, hein, Rivaldo? Golaço, hein? Jogou bem esse jogo. Rivaldo Quarentão chegou trincando no São Paulo pela 6ª rodada. O São Paulo jogou com Rogério Ceni, Ilcinho Miranda, Xandão e Juan. Jean, se é Juan, é Rean, né? É muito louco isso. Rodrigo Souto, Zé Vitor e Rivaldo. Fernandinho e Dagoberto, o ataque corre-corre do tricolor. Vamos pro gol, né? O golaço do Rivaldo. Passamos de 10 minutos, segundo tempo, São Paulo 0, Linense. Aí vencendo o jogo, 1-0, gol do Eric. Ali a confirmação da alteração, chegando o Gilcinho. Tarraxa saiu machucado, vem São Paulo, Rivaldo, que jogada, que jogada, que jogada! Gol! Mostra o seu cartão de visita e está de volta ao futebol brasileiro. O camisa 10 do Penta, numa jogada de rara felicidade, de muita plástica, de muito talento. Da Roberto lançamento, Rivaldo com uma coxa, ele dominou já driblando, fazendo um belo gesto, uma jogada de craque para cima do Bruno Quadros. E a bola
com o pé esquerdo, com muito carinho, e ele ergueu a camisa para mostrar que tá fininho o Rivaldo com 38 anos. Mas, de novo, o Rivaldo não suportava a reserva. Ele perdeu espaço com o Carpegiani, depois teve uma boa sequência com o Adilson, novamente foi meio descartado, agora por Leão. Foi uma temporada, como diria o outro, de altos e baixos, e em dezembro o Rivaldo falou: não jogo mais, tá bom pra mim, parei por aqui. Foram 46 jogos na temporada, 18 como titular, 7 gols marcados. Dá pra encontrar muito São Paulino que gostava de ver o Rivaldo em campo, viu? Ele não foi de todo ruim, não. Mas aí, palpite meu, não informação, ele não aceitava muito bem a coisa de revezamento, de ir pro banco, né? O Rivaldo sempre lidou muito mal com a reserva e imagino eu que tratar disso na casa dos 40 era complicado pra ele e pro treinador que tinha que tratar disso com ele. Rivaldo pulou em Angola e voltou de novo. Janeiro de 2013 fechou com São Caetano e debutou com bola na rede. Rodada 7 do Paulistão no Pacaembu. Corinthians, campeão do mundo, badaladaço, recebeu o time do ABC e o Rivaldo meteu o seu gol. O São Caetano, hein? Fábio Costa, Samuel Xavier, Eli Sabiá, Gabriel e Fernandinho. Moradei, Leandro Carvalho, Éder, será que é o Éder do Marília? E Danielzinho. Rivaldo e Vandinho, técnico Sérgio O Ruivo Guedes. Sir Sérgio Guedes. O Rivaldo ficou até mais ou menos o meio da Série B, um pouco mais na verdade, já começo do retorno da Série B. Em outubro ele vinha sofrendo com dores no joelho, acabou deixando o clube. Em janeiro de 2014, aí sim, era a cartada final. O Rivaldo falou que ia jogar o Paulistão pelo Mojimirim para jogar do lado do filho. Estreou em janeiro, tomando 4-0 do São Paulo, aquele São Paulo de Osvaldo, Luiz Fabiano, Ademilson. E esse é o time do Mojimirim, portanto, do Rivaldo em 2014. Reinaldo, Edson Ratinho, que era um parça absurdo do Rivaldo. Eu cobri a apresentação do Rivaldo no São Caetano e ali já se falava sobre esse carinho especial pelo Edson Ratinho. Álvaro, Leonardo, Mirita, Magal, volante, né, o Magal, Elanardo, Vitinho, Everton Senna, Rivaldo e Serginho. O técnico era Ailton Silva e nessa estreia do Rivaldo pelo Mojimirim, o seu filho Rivaldinho não saiu do banco, mas tem mais, né? O Rivaldo é o cara que vai e volta. O Rivaldo parou de novo, mas em 2015 falou: vou jogar mais um pouco. Então o Rivaldo jogou 4 partidas pelo Mojimirim na Série B de 2015, a última delas em agosto, no empate contra o Luverdense. Aí sim, jogou desde o início com Rivaldo e Rivaldinho. Teve isso desde o começo do jogo na Série B. 2014 jogou um pouquinho, 2015 jogou mais um pouquinho, essas idas e vindas do Rivaldo. Vamos ouvir um gol do Rivaldinho? Começo do jogo da Série B, Rivaldo e Rivaldinho no ataque do Mojimirim. E o mais jovem, o filho, marca um gol pro Mojimirim. Rivaldo Júnior, belo passe pro pai, Rivaldo. Olhou à sua esquerda, vem cruzamento, Rivaldo Júnior! Gol! É do Mojimirim, Rivaldo Júnior. Com 2 minutos de partida, comemoração do torcedor do Mojimirim. Olha, Rivaldo Júnior e Rivaldo, a tabela pai e filho. Aí o toque de calcanhar do Rivaldo Júnior para o Rivaldo e o Serginho faz assistência, mergulha. E de cabeça, Rivaldo Júnior abre o placar diante do Macaé. Aqui Giovani, Rivaldo, é para o Rivaldo Júnior, dominou para o Rivaldo outra vez. O Rivaldo Júnior sofreu o pênalti. Tem a chance de marcar o segundo gol. O seu filho Rivaldo Júnior fez o primeiro. É a vez do pai, concentração máxima. Rivaldo, lentamente, partiu. Gol! É do Mojimirim. Agora é a vez do pai comemorar o segundo gol do Mogi, Rivaldo de pênalti.
Tá contada a história do Rivaldo, do Rivaldinho. Achei uma insensibilidade do Ailton Silva, técnico do Mojimirim, de não pôr o filho do presidente para jogar, mas o Rivaldo deu um jeito, voltou mais tarde, jogou com o filho, deve ser um prazerzaço esse. Repatriado número 2, Júnior, o lateral esquerdo, campeão do mundo. No caso de clubes também. No Penta, ele era do Parma. Lá ficou, depois do Penta. E quando foi emprestado em 2004 para o Siena, já era um sinal, né? O mercado estava ficando restrito, apertado para ele. Era bem mais negócio acertar a oferta do São Paulo do que tentar sucesso no Siena, convenhamos. Após uma brilhante passagem pelo Parma, portanto, ele chegaria em setembro de 2004, ficou meses, poucos meses no Siena, e vinha para tentar o sonho do Tri da Libertadores do tricolor paulista. Só que era preciso antes conseguir a vaga, e o Júnior foi importante nesse processo. O Leão era o técnico, pediu, e o Júnior tentou se liberar porque o São Paulo não ia gastar dinheiro para comprá-lo. Conseguiu se liberar sem custos. É bom lembrar que o Parma estava numa derrocada econômica, né? A Parmalat estava em colapso no fim da CPI que teve lá na Itália, que devassou as contas da Parmalat. Ela pediu concordata no começo daquele ano, então estavam fazendo qualquer negócio para conseguir se liberar das contas, né? Por exemplo, o Poçante Nakata também ganhou. Então, o Júnior e o Nakata na sala de reunião do Parma, querendo o contrato, liberação do contrato. E o se não fossem as propagandas da Nike, quem seria a Nakata? Quem seria a Nakata, né? O fato é que o Parma acabou dando ao Júnior o passe livre. Aos 31 anos, o Júnior chegou ao Morumbi apresentado com o Ramalho e o Nildo. Antes... que beleza, hein? Antes veio o Rondon, o Alex, zagueiro, e o César Sampaio, jogou lá também, muito boa lembrança. O time estava naquele clima ruim, pós-eliminação para o Once Caldas, o Luiz Fabiano vendido, uma certa reformulação, e o Júnior foi a mais gabaritada, a maior das contratações do clube, se unindo a jogadores com muita expectativa que tinham chegado em janeiro, aquela turma de Grafite, Josué, Danilo, Fabão, para dar origem ao São Paulo de 2005, o São Paulo que seria campeão do mundo. A estreia do Júnior é num majestoso 19 de setembro de 2004, 0-0 contra o Corinthians. Rogério Ceni, Fabão, Lugano, Rodrigo, Cicinho, Alê, César Sampaio, Danilo e Júnior, Grafite e Tardelli. Entraram Gabriel, Ofílio, Souza, o segundo Souza, né? E Jean, o Souza e Jean, técnico Emerson Leão. Das voltas, a gente acredita que a do Júnior foi a mais bem sucedida, pelo menos em tamanho de título. Um São Paulo que tinha Mineiro e Josué muito entrosados, marcando muito, jogando com muito vigor na frente da zaga, às vezes um trio de zaga. Tudo isso dava muita liberdade para o Júnior. O Júnior era um ala, virava um criador, um armador, chegou a jogar até como meia no São Paulo, assim como na sua primeira passagem pela cidade de São Paulo, quando jogou no Palmeiras, também fazia esse papel muitas vezes, e também ganhou a Libertadores no São Paulo. O Júnior levou Liberta, depois levou o Mundial. Em 2005 foi titular no São Paulo 1, Liverpool 0. E a partir de 2006, campeão do mundo, felizão, com moral, fez parte de um São Paulo tricampeão brasileiro. Olha que tipo de passagem ele teve pelo São Paulo, que vencedor ele foi. No campeonato de 2005, jogou 29 vezes. No campeonato brasileiro de 2006, jogou 25. No de 2007, jogou 16. E no de 2008 jogou 7, ou seja, foi diminuindo a participação, né? As titularidades dele foram diminuindo, então estava ficando clara a ideia de que o ciclo estava tomando um rumo natural e ele não renovaria o contrato. No fim de 2008 foi anunciada a sua não renovação. Ele e o Jean Carlos não renovaram o contrato. Jean Carlos ou Nakata, Paulo Júnior? Nakata, opa! Beleza. Nakata ou Darcy?
Darcy. O Darcy era bola, hein, meu? O Darcy era bola, era bom de bola. Corinthians vai ganhando 2-1 aqui, São Paulo 0-0 com o Ituano, vem o cruzamento, toque de cabeça primeiro do Paulo César afastando, olha o São Paulo chegando, a Luiz dominou, rolou, Júnior bateu de primeira, que golaço! Gol! É do São Paulo! Júnior batendo de primeira de pé esquerdo, 14 minutos. Em 2009, o Júnior colou no Atlético Mineiro, abriu um restaurante, depois passou ainda pelo Goiás. Vale a lembrança também que em 2004, quando ele volta para o Brasil, ele tem sua última convocação, mesmo jogando muito no São Paulo, talvez pela idade, né, e pela concorrência, não foi mais lembrado pela seleção. Eu fecharia aqui o Júnior te dizendo, Leandro Amin, é o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar. Para mim, sem exageros e falando com muita sensatez, eu nunca vi um lateral esquerdo ser armador do time igual o Júnior foi no Palmeiras e no São Paulo. Para mim, um craque absoluto. Vamos ao número 3. Daqui a pouco vamos falar do Roberto Carlos também. Aí, se você, ao ouvir o Paulo falar isso sobre o Júnior, deve ter pensado, mas e o Roberto Carlos? Daqui a pouco a gente vai falar que o Roberto Carlos também é um penta repatriado e acho que dá discussão. Eu realmente, no futebol brasileiro, o que o Júnior fez pelo São Paulo é a prova dos 9, além do que fez também no Palmeiras. O terceiro repatriado foi o Denilson, que pulou o muro. Aos 24 anos, ele já tinha mais de 50 jogos pela seleção, começou cedo, era o reserva fundamental, era o sexto homem do basquete ali, né? Ele era o cara dos 15 minutos, os 20 minutos ali do Scolari, tanto que o Denilson é o jogador da história das Copas que mais vezes entrou em campo vindo do banco. Que baita estatística! Ele era titular absoluto do Betis, ele tinha deixado o futebol brasileiro depois daquele Paulistão de 98, com a volta do Raí, com França, Dodô no banco, tudo mais, às vésperas da Copa da França, fase ótima no São Paulo, tudo mais. Pois bem, o Denilson já tinha dado um pulo no Brasil para jogar a Copa João Avelange pelo Flamengo, num time com alguns nomes interessantes, como Alex, mas que não vingou, né? O Denilson acabou esticando o empréstimo acabou não esticando o empréstimo com o time carioca, não teve negócio ali com o futebol europeu, e depois do Betis ele ainda jogou no Bordeaux, jogou na Arábia Saudita, jogou nos Estados Unidos, então eu nem diria que essa volta para o Flamengo é exatamente uma volta, né? Foi aquele empréstimo rapidinho e de marca muito pequena. Aí sim, no início de 2008, com 30 anos, o Denilson voltou ao Brasil para manter a forma física, estava ali querendo treinar enquanto procurava um novo clube. Ele conta que foi de certa forma rejeitado no São Paulo, que não teve as portas abertas e que encontrou um acolhimento no rival, o Palmeiras. E aí virou aquela coisa que era muito comum, ainda é, né? Mas eu acho que está se perdendo um pouco. Acho que os clubes estão ficando cada vez mais profissionais e isso se perdeu um pouco, que tinha muito, né? Que era, o Denilson tá treinando ali. E aí? Que negócio é esse? Tipo, o Denilson tá correndo ali no campo? E aí começou o zum. Luxemburgo, olha ele, era o treinador e fechou com o Denilson. Falou, pô, você já tá aí mesmo? Vem correr pra mim. E o Denilson fechou com o Palmeiras por uma temporada naquele 2008. Um abraço pro Fábio Finelli, né? Eu tava na academia de futebol, o Fábio Finelli era assessor de imprensa do Palmeiras e acabei assistindo uma vez uma entrevista na qual o Jorge Preá, né, falou, não, porque o refis do Palmeiras é muito bom. E o Finelli, tadinho, deu um tapa nas coxas, assim, tipo puto, né? Porque o refis era o nome do departamento médico do São Paulo, né? Não é que todo o departamento médico chama refis, né? Tipo a Gillette, né? Tipo a Gillette e tal. E tinha uma coisa, né? O refis do São Paulo tinha um imaginário que era realmente, tratava as pessoas. O cara pensa que chegava lá e entrava numa cápsula, né? Um negócio de louco, assim. Então os caras falavam, chegava no Palmeiras e falavam, não, porque o refis do Palmeiras... E o Denilson, coitado, o Denilson foi negado no refis do São Paulo, veio pro refis do Palmeiras e aqui assinou contrato no clube o São Paulo também fica na Barra Funda ali, né? Os dois são parede, muro com muro, os dois CTs
aqui na nossa cidade de São Paulo. E ele teve bons momentos no clube alviverde. Foi pouquíssimas vezes titular, é verdade, só mesmo em casos de extrema necessidade ou quando o Lucha foi com os reservas na Copa Sul-Americana, mas a participação é grande e vale o registro. Mesmo que só tenha começado 14 partidas no ano, o Denilson entrou em outras 32, ou seja... o cara não sabe o que é um primeiro tempo, quase, né? Quase nunca foi titular, mas jogou. Eu acho que nem faz a atadura, cara. Já sobe aí, já vai pro jogo sabendo que é banco, né? Exato. No intervalo vê o que faz, se bota caneleira. É isso. O Denilson foi importante no Paulistão. O Palmeiras ganhou, né? O Paulistão de 2008. Ele foi importante, inclusive marcando um gol contra o seu ex-clube de pênalti numa goleada sobre o São Paulo por 4-1. E no Brasileirão, foi um jogo que teve 3 pênaltis pro Palmeiras, ele só bateu o último, né? Engraçadinho. Foi um jogo que o Marco Aurélio Cunha saiu dizendo: que absurdo, 3 pênaltis num clássico. Tipo, ele não quis discutir se tinham sido ou não. Ele achava absurdo, independente do lance, ter 3 pênaltis num clássico. Exato. Pensar uma regra, olha, no máximo 2 pênaltis num clássico. Não dá pra ter 3. Ih, Mac. Que Mac. No Brasileirão, o Palmeiras perdeu força na reta final e terminou em quarto, atrás de São Paulo, campeão, Grêmio, vice e Cruzeiro, o medalhista de bronze. O Palmeiras, do primeiro gol do Denilson, né? Dia do primeiro gol do Denilson, foi o jogo contra o São Paulo. O Palmeiras atuou assim, Paulo Júnior. Marcos, Hélder Granja, Gustavo, Henrique e Leandro, Wendel, Léo Lima, Diego Souza e Valdívia, Kleber e Alex Mineiro, bom time, entraram Denilson, Martinez e Maquelele, que hoje tem uma funilaria em Araras. O golaço do Denilson contra o Náutico, é o grande gol do Denilson com a camisa do Palmeiras, driblou pra cá, driblou pra lá, driblou o goleiro e fez um bonito gol. Antes eu já vou registrar que o Denilson não ficou para 2009, depois tentou algo com a Premier League, tinha uma sondagem, acabou jogando depois um goiano pelo Itumbiara, deu um pulo no Vietnã, que beleza! E depois jogou na Grécia. Futebol é uma mãe, é um coração do tamanho do mundo. Parou em 2010, cansado dos problemas no joelho. Vamos ouvir esse gol do Denilson contra o Náutico no Brasileirão de 2008. Do Palmeiras, Valdívia pra Denilson, entortou de um lado, do outro, pintou golaço, é pra fazer, pintou o goleiro, bateu, é golaço! Fantástico Denilson! Fantástico Denilson! Um gol com a marca do futebol do Brasil! Um gol pra sair e pagar o ingresso no Palestra Itália! Gol! Um gol de craque, um gol para ser guardado na memória, uma placa para Denilson no Palestra Itália. Foi dormir na Premier League e acordou no Itumbiara. É uma boa manchete, né, Paulo Júnior? Uma boa manchete pro Denilson aí. E vive Spike Lee, hein? Você citou o Vietnã aí, o destacamento Blood. Monstro Spike Lee. Que belíssimo filme. Quarto repatriado, Paulo Júnior. Roque Júnior. Uma passagem rápida. Ele ganhou a Copa do Mundo como back do Milan. O Milan deu umas emprestadas nele, né? Pra jogar no Leeds, pra cá, pra lá. Ele viu que não era prioridade. Ele preferiu vazar. Foi jogar no Leverkusen. O Leverkusen era amigo do Lúcio, foi penta com o Lúcio. O Lúcio falou, lá é legal, vai lá jogar. E ele foi para ser uma espécie de novo Lúcio. Não virou muito, foi só uma passagem regular. E ele começou a ver os sintomas de que era hora de voltar, o mercado não estava sorrindo muito para ele. Ele foi jogar no Duisburg da Alemanha, foi parar no Al Rayyan do Catar, não estava muito com cara que ia pintar um Bayern de Munique na vida dele, então em 2008 ele atendeu o telefonema do Palmeiras e voltou. Roque Júnior com quase 32 anos, ainda com lenha para queimar, em um Palmeiras campeão paulista, com ele, Luxemburgo, no banco de reservas. Ou seja, é o senhor repatriação, né?
o Luxemburgo, pelo que dá pra ver. O Valdívia tinha acabado de ser vendido, a camisa 10 estava vaga, e não, essa frase você tem que ler. Eu me recuso a ler essa frase. Um texto assinado por Leandro e a mim. Olha que coisa, né? Eu mandei o texto pro Juca Kfouri, o Juca Kfouri aceitou o meu texto e publicou um texto assinado por Leandro e a mim no blog do Juca Kfouri e fazia um pedido. Roque Júnior tinha que ser o camisa 10. Ora, a camisa 10 estava vaga, o Roque Júnior era um ídolo. Tinha que pôr. Eu defendi que o Lothar Matthaus era o 10 na Alemanha, que não sei quem era o 10 não sei o que lá. E tinha defendido isso. Paulo Júnior achava que o Roque Júnior poderia sim ser o camisa 10 do Palmeiras. Roque Júnior não lê o blog do Juca Kfouri, ainda muito chateado com as críticas de outros tempos, e acabou usando a 33 no Palmeiras. Portuguesa também queria, Vasco também queria, ele acabou fechando com o Palmeiras. Palmeiras estava num embalo bom, vice-líder no campeonato, e tinha na zaga o Gustavo, o Gladstone, que quer usar a fralda ou a faixa, né? O David, que ainda não era David Braz. Jesse, cadê você, Jesse? E o Maurício Porradaria, né? Maurício que saiu na mão com o Obina. Maurício E a estreia, que história, hein? Palmeiras 1, Ancaxe 0. Talvez o dia em que o meu time de botão foi inventado. Que lembrança, hein? Copa Sul-Americana. Eu e você tomamos uma bela chuva, né? Uma bela chuva e uma brama na pastelaria brasileira. Quando chegou Fernandinho Fernandes, né? E falou pra gente, pô, chovendo muito, só vai ter vocês, hein? A gente já não tinha muito bom humor naquela época. Deixamos o Fernandinho Fernandes falando sozinho. Copa Sul-Americana. Bruno, Gustavo, Roque Júnior e Martinez. A Copa Sul-Americana era tipo era um experimento social, né, do Luxemburgo. Jumar, Pierre, Sandro Silva Chapelaria, Maico Suel e Leandro. Thiago Cunha, não é possível. Thiago Cunha e Denilson entraram. Entraram Diego Souza, Kleber, o gladiador, e Evandro Celessa, que hoje tá no Santos. Gol do Jumar no último lance, no último minuto. O Palmeiras de Roque Júnior depois pegaria Argentinos Júniors na próxima fase e seria eliminado. Um gol do Escudeiro que subiu no trator, né? Como é que deixa um trator? Como é que deixa um trator, gente? Não tem cabimento. E o Luxemburgo comentando o jogo na Globo. É assim... Cara, não tem assim, não dá. O Luxemburgo trouxe o tal do Thiago Cunha só pra jogar a Sul-Americana e não foi pro jogo, ficou comentando. Enfim, poucos jogos pro Roque Júnior, ele tinha uma renovação automática já firmada, Palmeiras acabou que não exerceu, era um tipo de contrato de produtividade e ele não ficou. A reta final foi ruim do time, né? A zaga frágil, falhando bastante, o Roque acabou causando desconfiança. Tinha uns boatos de que o Palmeiras ia contratar o Danilo, do Atlético Paranaense, contratação que aconteceu de fato, e o Roque Júnior não ficou para 2009. Conta também negativamente uma expulsão que ele teve num empate, Palmeiras e São Paulo, que era fundamental para o Palmeiras ainda tentar o título, e ficava por ali. O Roque voltaria depois fazer alguns jogos pelo Ituano, né? Inclusive fez um gol muito simbólico no Ituano, ajudando o Ituano a escapar do rebaixamento. O que vamos ouvir aí de Roque Júnior? O pessoal do Mundo Palmeiras é uma mídia de clube, né? Mídia de torcedores. Entrevistou na porta da academia o Roque Júnior no dia da apresentação dele. E ele fala um pouquinho sobre que Roque Júnior estava chegando. Foi legal, acho que o que pode atrapalhar um pouco foi porque eu estava um tempo parado, então não tive essa pré-temporada, né? Então já cheguei, em 10 dias eu já estava jogando, então isso tudo atrapalha um pouquinho, mas agora foi legal, isso faz parte também, né? Com certeza. Mas já tô bem, eu acho que se tivesse aí mais uns 4, 5 dias eu já estaria bom para jogar. Pode crer, como é que tá assim para 2009, você acha que você fica aqui, como é que tá? Eu tenho interesse de ficar, a gente tem que esperar acabar o campeonato e conversar. O Palmeiras tem a preferência, né, na renovação e a gente vai sentar e conversar. Com certeza eu vou ficar muito contente se ficar mais uma temporada de 2009. Tá aí o Roque Júnior, anos depois achamos uma foto no Google, né? Eu e você naquele Parque Antártica, debaixo de chuva, a gente no parapeito ali do estádio, que fotaça.
se achar por acaso no Google, é uma coisa realmente... poucas vezes que isso acontece. Quinto repatriado, Paulo Júnior, é o Edmilson, substituto do Roque. Curioso, o Palmeiras dispensou o Roque Júnior no fim de 2008 e apostou em Edmilson para 2009, outro repatriado que chegava com interrogações, né? O Edmilson, pentacampeão como atleta do Lyon, depois seria um jogador importantíssimo no Barcelona por 4 temporadas, jogou no Vila Real, mas jogou pouco, então resolveu voltar para o Brasil. Aos 32 anos ele assinou por 2 temporadas, era o 9º reforço do Palmeiras naquele início de ano e... segundo matéria recuperada do jornal O Globo, ainda queria o Fred do Lyon, o Luiz Adriano no Shakhtar e o volante Maldonado no Fenerbahçe. Não rolou. Palmeiras tinha o Edmilson para começar aquela Libertadores de 2009. O Luiz Adriano, reza a lenda, disse o Palmeiras, espera só 10 aninhos que eu vou. E o Maldonado, né, onde tem Lucha, tem o Maldonado na boataria. Só que diferente do Roque Júnior e do Lúcio, o Edmilson começou voando na sua volta ao Brasil, estava jogando o fino da bola. As pessoas começaram a conversar sobre o Edmilson como nunca antes, nas esquinas, nas ruas. Só se falava em Edmilson. Ele estava inscrito, foi inscrito, na verdade, para a pré-Libertadores no apagar das luzes ali, né? Ele chegou em cima da hora, aquela correria. O diretor de futebol do Palmeiras, Paulo Júnior, é o Toninho Cecílio. Um abraço aí pro Toninho Cecílio, foi atrás da burocracia, o cara foi inscrito em cima da hora. No time do Luxemburgo ele era zagueiro, volante, era meio que um coringa ali. O Palmeiras tinha o Keirson em estado de graça também, jogando o fino da bola. E o time que na pré-Libertadores bateu o Potosí por 5-1 foi o seguinte: Marcos, Danilo, Edmilson, autor de um gol, e Maurício Ramos. Era um time então com 3 zagueiros, graças ao Edmilson às vezes virava 2 zagueiros, 4-4-2. Fabinho Capixaba, Pierre, Cleiton Xavier, Diego Souza e Armeiro. Williams e Keirson entraram Lene, Jumar e Evandro Pento, técnico Lulu Lucha. Edmilson fez até gol de bicicleta naquele começo de temporada contra o Santos. O Palmeiras estava bem, mas não durou muito tempo. Acabou que o time foi eliminado da Libertadores, o Luxemburgo caiu, o Keirson parou de fazer gol e o Edmilson não conseguiu dar conta da temporada pauleira. O futebol dele caiu com o Jorginho, depois veio o Muricy pro final do ano, caiu também. E ele falou sobre isso, né? Teve uma autocrítica, sacou que estava complicado manter o gás na temporada tão puxada. Deu um pulo no Zaragoza, jogou mais um aninho na Europa, jogou também no Ceará em 2011, o Edmilson. Tá autorizado, correu, bateu, fechado, Fábio Costa cagou, largou, entrou, bateu, Edmilson, gol! O sexto jogador é o bonus track, eu vou passar rapidinho por ele, é o Emerson, em 2009. Era jogador da Roma, titular absoluto do Felipão, foi cortado porque machucou o ombro numa brincadeira de goleiro antes da estreia na Copa, jogaria depois da Copa de 2006, jogaria na Juventus, no Real Madrid, no Milan, grande carreira a do Emerson com certeza, e em 2009 voltou para jogar no Santos, tinha feito 33 anos, foi anunciado em julho e estreou contra o Goiás, no Serra Dourada, 2-1 para o Goiás. Vitor e Felipe fizeram os gols para o Esmeraldino. E o Santos, naquele dia, Felipe, Jorge Lucas, Eli Sabiá de novo, Fabão e Pará. O Pará joga muito na esquerda porque chuta com as duas ou porque sempre foi reserva na posição dele mesmo? Jamais saberemos, né? Germano, Rodrigo Mancha, Madson o Foda, Rodrigo Souto e Paulo Henrique o Ganso, Kleber Pereira, técnico, olha ele aí, Vanderlei Luxemburgo, entraram Triguinho, agora eu quero ver, Emerson e Neymar.
Que súmula, hein? Cara, isso é muito trivia. Entraram Triguinha, Emerson e Neymar. Mas durou muito pouco. O Emerson fez só 6 jogos pelo Santos. Teve uma lesão, precisou de cirurgia. Acabou rescindindo o contrato antes ainda do final do ano. O Santos terminou no 12º lugar naquele Brasileirão. E uma pena, por questões físicas, não deu para o Emerson ter essa passagem no futebol brasileiro que ele gostaria. Mas fica a lembrança, Emerson jogou no time de Neymar e Ganso. Pará ou Maranhão? Pará. O 7º repatriado foi Ronaldo Nazário de Lima, o Femônimo. Ronaldo. Eu sou Romário do campo. O Marcelo D2 que tá sumido, né? Preocupado com ele. Tempo de quarentena aí. Era a cara dele fazer umas lives loucas aí. Onde é que eu tava aqui? Ronaldo Femônimo, artilheiro da Copa. Ele foi para o Real Madrid depois do Mundial na Ásia e também jogou no Milan a partir de 2007. No final de 2008 estava se recuperando fisicamente na Gávea. Os flamenguistas que se empolgam, tem dificuldade de se empolgar, né? Um flamenguista precisa de muita coisa assim para se empolgar. Então já tava aquele papo que o Ronaldo vai jogar no Flamengo, o Ronaldo vai ser nosso. E o Ronaldo de fato sempre admitiu o desejo de um dia jogar no Flamengo. Ainda assim, não era normal a gente imaginar que o Ronaldo ia jogar no futebol brasileiro, né? A gente tinha ainda... tava com um cara que ele tinha mais coisa para fazer na Europa antes. Muito se falava dessa sondagem, só que o Ronaldo, fazendo 32 anos, ainda mesmo com muita moral lá no estrangeiro, na gringa, acabou se seduzindo pelo futebol brasileiro. As conversas com o Flamengo não evoluíram, e aí começou um namorinho de portão com o Esporte Clube Corinthians Casuals Paulista, que deu certo. O Ronaldo foi anunciado em dezembro de 2008 e virou um mosqueteiro. A estreia dele foi em março, pela Copa do Brasil, numa visita ao Itumbiara. O Corinthians jogou com Felipe, Fabinho, Chicão, William e André Santos, Christian, Boquita e Douglas. Eu perdi um avião, viu, Paulo? Eu ia viajar para o Uruguai, eu perdi o voo. E no guichê ali das pessoas que perderam o voo, tava o Fabinho do Corinthians e o Marcelo Negão também. 6 dedos, né? O Fabinho tinha 6 dedos. Tinha 6 dedos, Christian Nos 6 dedos a gente tem também, porra. Tinha 6 dedos de um lado só. De um lado só, exato. Tinha 11, né? Tinha 11. Christian, Boquita e Douglas, Jorge Henrique, Dentinho e Souza. Entraram Moraes, o Ronaldo Femônimo e Otacílio Neto, hein? Que coisa. O Mano Menezes era o treinador. Você acha que se você é o Otacílio Neto, o time contrata o Ronaldo, você acha que você perde espaço? Que frio, hein, Otacílio? Bom de bola, Otacílio Neto. Bom de bola. Fez muito gol bom por aí. O Corinthians, naquele pós-Série B, se reorganizava e o Ronaldo era fundamental. Marcou logo no primeiro derby, aquele empate contra o Palmeiras no finalzinho, em Presidente Prudente. Marcou na estreia no Pacaembu contra o São Caetano. Colocou o Corinthians na final do Paulista, quando deu aquela arrancada para fazer um gol e bateu o São Paulo. Fez o gol que abriu o caminho para o título, né? Uma pintura na final contra o Santos na Vila Belmiro. Muita coisa boa. O Ronaldo, a gente já segue falando. Vamos ouvir o gol no derby, narração que ficou famosa do Milton Leite. O Ronaldo derrubando o alambrado no Prudentão. Lá vem o Douglas para cobrança, 47, a bola vem alta, segunda trave do Ronaldo! Senhoras e senhores, o fenômeno voltou! Gol do Corinthians! E como é bom dizer, Ronaldo! Na marca de 47 minutos, o alambrado vai para o chão. Se aproveitou da falha do Bruno e olha lá, a gente vê, ó, o Bruno saiu vendido. Você está vendo por todos os ângulos o Ronaldo, que nem é o forte dele, né? Fazer gol de cabeça nem é o forte dele. Mas quando ele correu e subiu no alambrado e a torcida subiu junto, o alambrado veio abaixo. 3 dias depois do título estadual,
no qual o Ronaldo fez gol de cobertura no Fábio Costa, havia um título difícil contra o Atlético Paranaense, um duelo, né? Não era final, mas era um mata-mata pela Copa do Brasil. Taça que o Corinthians conquistaria com o Ronaldo marcando na final contra o Inter. Não parava por aí. O Ronaldo foi campeão do torneio nacional uma semana depois de ser campeão da Copa do Brasil. Ele marcaria numa goleada foi um jogaço esse, hein? Um dos melhores jogos dele pelo Corinthians, um Corinthians contra Fluminense no Pacaembu. Foram meses incríveis, ele jogou em alto nível diante de todas as circunstâncias físicas, ele jogou em altíssimo nível de abril a julho de 2009. Por pouco tempo, mas bem, jogou bem. Ronaldo sobrando só com a qualidade mesmo, né? O corpo não tava tinindo, mas enfim, joga demais. Foram 38 jogos e 23 gols naquele ano. Em 2010 o foco era Libertadores, o Ronaldo podia ser herói de uma classificação contra o Flamengo nas oitavas de final. O Corinthians vencia por 2-0, o segundo gol dele, quando o Wagner Love diminuiu para o Flamengo e o Flamengo garantiu a vaga pelo critério do gol fora, isso porque o Fla já tinha vencido por 1-0 no Rio de Janeiro, gol do Adriano. O 2010 do Ronaldo foi mais discreto, não fez um grande brasileiro, sofreu com problemas físicos, voltou na reta final que o Corinthians acabou perdendo o título, deixando escapar, a taça foi para o Fluminense. No começo de 2011, 2 jogos pelo Paulista, 2 jogos pela Libertadores e tchau, tchau. O Ronaldo anunciava a aposentadoria depois da traumática queda para o Tolima, na Colômbia. Esse é o time do Corinthians, o último do Ronaldo, caindo para o Tolima, na Colômbia. Júlio César, Alessandro, Chicão, Castan e Fábio Santos, Ralf, Jusilei, Paulinho, Dentinho, Ronaldo, Jorge Henrique, Tite levou a campo Ramires, Danilo e Pelédino. Vamos fechar o Ronaldo ouvindo esses gols contra o Fluminense? Separei porque concordo contigo, foi um dos jogos mais impactantes do Ronaldo aqui no Brasil. Vitória por 4-2 sobre o Fluminense no Pacaembu. Ele meteu 3, isso dias depois de ganhar a Copa do Brasil, estava muito bem mesmo naquele 2009. Toque do Alessandro pro Douglas. Aí o Elias. Mais uma vez no Douglas. Linda bola pro Ronaldo na frente. Ronaldo, a chance do gol. Bateu! Gol do Corinthians! De Ronaldo, categoria de pé esquerdo, um passe milimétrico. Perdão, caiu Douglas pro Ronaldo, aí recebeu o Ronaldo, a chance de mais um, driblou o Cássio, driblou Ed Carlos, bateu pro gol! Domina o Dentinho, clareou, pé direito, bateu Ricardo Berna, a bola voltou Ronaldo! Gol do Corinthians! Vamos ao 8º repatriado, 2010, Roberto Carlos, que veio na esteira do Ronaldo Fenômeno, após o Fenerbahçe e antes do Anzi, aquele não time de futebol que apareceu e sumiu na Rússia. O Robertão, lenda viva do Real Madrid, seduziu-se pelo sonho de um Coringão 2010 em ano de centenário. O time ainda não tinha Libertadores, era um sonho também. Enfim, sonho de Libertadores, festa de centenário, Ronaldo no time. Tava tudo certo pro Robertão, ele chegou, foi recebido por 6 mil corintianos na Fazendinha, tocou a sirene, ele se apresentou dizendo que encerraria a carreira ali e faria tudo que desse pela Libertadores. Naqueles dias também tinham chegado no Corinthians Ralf, o Tcheco, o Danilo e o Yarley. O Corinthians queria um meia, hein?
trouxe 3 bons aí, né? Tcheco, Danilo e Yarley, bastava que um só jogasse muito. Foi o que aconteceu, né? No Corinthians, só o Danilo jogou muito mesmo, embora o Tcheco fosse ótimo e o Yarley fosse um craque de futebol. Aos 36 anos, Roberto Carlos assinava por 2 temporadas, mas dizia que queria ficar outros 50. Um pouco demagógico o Roberto Carlos. Ah, um pouco? Um pouquinho. O Ronaldo Colon em 2009 falou algo parecido também. Os dois tinham um discurso parecido nesse sentido, né? Eles queriam, mais do que parecer jogadores veteranos, eram meio que assim, a gente pode ser embaixador do clube, diretor no futuro, alguma coisa a gente pode fazer na retaguarda do clube. O Ronaldo ajudou no convencimento, os dois são muito próximos, e aquele time com 2 estrelas de peso mundial fez um ano bom, apesar da irritação de parte da torcida. O Corinthians terminou ali no topo do Campeonato Brasileiro, pegou a pré-Libertadores, e o Roberto Carlos foi bem, em forma, bons momentos, cumpridor ali da sua posição na lateral esquerda, como sempre, mas o time do Mano Menezes estava meio travadão. O Mano caiu, veio o Adilson e depois ainda viria o Tite. O 2011, como já citamos no Ronaldo, começa com a bomba chamada Tolima e começa muito mal para o Roberto Carlos. No Pacaembu foi 0-0, Júlio César, Alessandro, Chicão, Castan e Roberto Carlos. Ralf, Jusilei, Bruno César, Jorge Henrique, Ronaldo e Dentinho. O Tite foi sem Roberto Carlos na volta da Colômbia e o Corinthians perdeu para o Tolima. Como já cantamos acima, na Colômbia o lateral era o Fábio Santos. Sendo lançado no time, né? O Ronaldo abandonou o futebol, como a gente já citou, depois dessa derrota, e o Roberto Carlos um pouquinho depois. Ele saiu não abandonou o futebol, mas saiu do Corinthians um pouquinho depois. Ele não estava se sentindo seguro no país, na cidade, ele sentia-se perseguido pela torcida. Essa coisa dele não jogar o jogo de volta tem tudo a ver com isso, né? Ele recebia telefonemas anônimos, o ônibus do Corinthians foi apedrejado. A vida pós-Tolima foi ruim, né? Virou uma rotina de medo ali, e ele pediu a rescisão do clube. O torcedor corintiano tem até hoje a sensação de que o Roberto Carlos, enfim, a gente vai contar isso daqui a pouquinho, mas ele pediu a rescisão, e pedir rescisão para o Roberto Carlos naquele momento era uma coisa difícil, porque o contrato dele tinha uma porrada de acordos comerciais, não era só o jogador de futebol, né? Ele era garoto propaganda, ele tinha participação na venda de boneco, uma camisa própria. Ele, inclusive, tinha a cara dele numa linha de carnes comercializada na Turquia, que tinha passagem pelo Coringão. Então, estava tudo no contrato ali, era complicado, mas o André Sanches deu um jeito e o Roberto Carlos ficou livre do seu contrato. Texto do Globoesporte.com na saída, abre aspas. Na antevéspera da partida em Ibagué contra o Tolima, Roberto não se sentiu confiante para jogar o decisivo duelo e acabou barrado por Tite, dando lugar a Fábio Santos. No entanto, já no retorno ao Brasil, treinou normalmente no CT Joaquim Grava e abriu margem para dúvidas sobre a veracidade do problema físico. Isso é o texto do site. Anos depois, numa entrevista sobre isso, Roberto Carlos declarou, abre aspas, todo mundo sabe que eu sou santista. Quando eu fui pro Corinthians em 2010, eu fiz uma oferta ao Santos, mas eles não queriam pagar. Fiz uma oferta ao Palmeiras, mas eles não queriam pagar. Tudo isso atrapalha, né? A gente conclui, tudo isso atrapalha, de certa forma, o afeto entre os corintianos e o Roberto Carlos. De fato é esquisito, né? O Roberto sempre falou essa coisa do Santos, ele foi jogador do Palmeiras. É uma volta, curioso, é uma volta muito influenciada pelo Ronaldo, mas no fim das contas não dá para dizer que o corintiano tem um carinho pelo Roberto Carlos, seria exagero da nossa parte. O nono jogador eu deixo para você, Leandro Amin. Ronaldinho Gaúcho é a lambança completa, é o caso mais louco desse programa aqui. 2011 é o ano e o Ronaldinho voltava para o Brasil. Antes disso, ele foi campeão do mundo jogando pelo Paris Saint-Germain. A gente sabe que da Paris Saint-Germain mais penta, o zoião do Barça cresceu. Em 2003 ele foi para o Barcelona, virou o melhor jogador do planeta, virou o mágico da bola, aquela coisa toda. Chegou no Milan em 2008 e acabou frustrado por não ir ao Mundial de 2010. Na reserva no time italiano,
resolveu voltar ao Brasil. Isso era começo de 2011. Chegou a negociar com o Palmeiras, a inesquecível foto, né? Palmeiras atrás de Ronaldinho Gaúcho, que é o Ronaldinho Gaúcho com as palmeiras atrás dele. Memes, né? Memes de uma década atrás, sem sofisticação. Os memes estão muito sofisticados hoje em dia. Chegou a frustrar a torcida do Grêmio também, né? Que estava negociando. Chegou a ter aquela história toda da caixa de som no Olímpico. Ele ia chegar, estava para chegar. Que nada. Ele virou jogador do Flamengão. Comunicação péssima, o seu irmão empresário é péssimo no trato, né? Não consegue realmente fazer, não consegue entrar e sair dos lugares, né? O Assis e o pai do Neymar são duas pessoas, enfim, eles não conseguem, né? Nem entrar, nem sair dos lugares em paz. E ao invés de ser reverenciado em seu país, o Ronaldinho, na verdade, conseguia, a troco de assinar com o Flamengo, causar antipatia em muitas outras torcidas, pela forma, né? Pela forma com que tocava as suas negociações. Estreou em fevereiro, seu primeiro gol veio no jogo 2 em Macaé contra o Boa Vista. O Flamengo era o seguinte: Felipe, Léo Moura, Wellington, David Braz e Egídio, Maldonado, Williams, Renato, Thiago Neves e Ronaldinho, David. Entraram Jean, Fernando e Negueba. Chuta quem era o técnico: Luxemburgo. O senhor Repatriações, praticamente o técnico desse programa inteiro. Flamengo ganhou o Carioca, foi quarto colocado do Brasileirão. Ronaldinho jogou 31 rodadas, fez 14 gols na Série A. Vamos ouvir um gol muito famoso, aquele contra o Santos, batendo por debaixo da barreira. Um jogo maluco na Vila Belmiro. E o Ronaldinho teve bons momentos, sim, no 2011 do Flamengo. Vamos ouvir o gol do tapa esperto do Ronaldinho na Vila. Uma excelente oportunidade. A gente viu o Luxemburgo reclamando muito. É um jogo que envolve os dois técnicos, dois dos grandes vencedores do futebol brasileiro. E tem o Ronaldinho Gaúcho. Talvez nos últimos 7, 8 anos, os dois maiores talentos que representam a essência do futebol brasileiro estejam em campo, né? O Ronaldinho e o Neymar. E aí tá o Muricy Ramalho com o Tata, auxiliar dele ali do lado. Thiago Neves para bater de pé esquerdo a 19,90 metros. O Ronaldinho para bater de pé direito. Jogadores do Flamengo fazem uma barreira à frente da barreira do Santos, que está protegendo o canto esquerdo do Rafael. 22 do segundo tempo. É jogo de tirar o fôlego. Atenção, Ronaldinho bateu. Gol! Ronaldinho Gaúcho! E esse gol leva a grife do Gaúchinho! Esperou a barreira saltar! E com enorme perspicácia e inteligência, tocou no cantinho para balançar a rede do Santos e deixar tudo igual no placar de um daqueles jogos que entram para a história do futebol brasileiro. Paulo, você usou esse 5-4, foi um jogo maluco. É impopular, eu tento não falar sobre isso, porque, enfim, não precisa, né? Todo mundo tem a sensação que o jogo foi ótimo e tal, vamos deixar assim, não precisa ficar. Mas eu acho que o jogo foi mais maluco do que bom. A pandemia fez a gente ver de novo e tal. Foi um jogo maluco, mas não foi propriamente, enfim. 5-4, puta loucura. E o Ronaldinho... É que são dois caras muito bons, né? Um de cada lado. Acho que isso... Tem um imaginário ali, né? Um jogo maluco com dois cracaços, talvez ele vira um jogo bom, de certa forma. Fechava um ano bastante produtivo o Ronaldinho, só que em 2002 o encanto acabou. Participou o Ronaldinho daquela eliminação constrangedora do Flamengo na Libertadores, caiu na primeira fase... coisa do Emelec ali, né? Espera o outro jogo acabar, não sei o quê. Deixou... Léo Moura na Fox! Isso, Léo Moura assistindo pela Fox. E depois o clube, depois de 2 rodadas do Brasileirão, dispensou, né? Dispensou o Ronaldinho. O Ronaldinho cobrava salários atrasados, a Patrícia Amorim não estava cumprindo o que prometeu, o clube se defendia, a coisa ficou insustentável pro Ronaldinho lá, e aí ele ouviu ao fundo a voz de um galo cantar.
Ronaldinho fez um ótimo campeonato brasileiro de 2012 pelo Galo. O Atlético foi vice-campeão, só atrás do Fluminense. Ele foi um dos melhores da liga. O Ronaldinho acaba saindo com a bola de ouro da revista Placar, ainda que tenha sido aquela premiação que tira o Neymar, né? O Ronaldinho leva uma bola de ouro por tabela, mas com certeza foi um dos melhores jogadores daquele campeonato. O Galo no clássico contra o Cruzeiro na rodada 19. Lembra dessa cascata de última rodada ser clássico? É a nossa forma de combater a corrupção. Bota os times junto. Já que a gente tem certeza que os caras roubam, bota os dois ladrão, né? Isso. Bota os dois ladrão com os braços amarrados. Golaço do Ronaldinho na Independência na rodada 19. Um dos mais bonitos e mais lembrados gols da história mesmo do Independência recente aí, né, dessa relação do Galo com o estádio. Vitor, Marcos Rocha, Léo Silva, Hever e Júnior César, Leandro, Donizete, Pierre, Ronaldinho, Bernard, Danilinho e Jô. Entraram Rafael Marques, Serginho e Guilherme no time de Cuca. Vamos ouvir, golaço do Ronaldinho no clássico. Bate na bola o Marcelo Oliveira, tenta subir o Júnior César, mais alto o Alisson toca na bola. A sobra do Leandro Donizete, Marcos Rocha pro Ronaldinho no meio campo, passou pelo marcador, vai embora o Ronaldinho, Marcos Rocha tá na direita, Ronaldinho entrou na área, levou pro pé direito, buscou o drible no canto, gol! Ronaldinho! Aos 45 minutos do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho faz um golaço. O Atlético vira o jogo, 2 para o Atlético, 1 para o Cruzeiro. Provoca o Ronaldinho, comemora o Ronaldinho Gaúcho. No ano seguinte, a consagração, 2013. O Ronaldinho, sem dúvida, se tornou um dos jogadores mais importantes da história do Atlético Mineiro, por conta do peso que tinha naquele time e o peso que aquela Libertadores tinha para o Atleticão. Podemos debater se o grande jogador da campanha foi outro. Por exemplo, o Vitor, por exemplo, o menino Bernard, por exemplo, o eficiente Jô, mas é inegável a importância que tinha o Ronaldinho pela bola e pela panca. Milonga. Ali, né? Pela milonga. E, pô, você tá em campo, do outro lado tá o Ronaldinho, você segura 2 volantes, você segura o lateral, né? Você fica com medo de fazer uma jogada, de passar vergonha, enfim, é outro jogo, né? Ele chama responsabilidade, ele joga muito, principalmente na primeira fase e contra o São Paulo nas oitavas de final, a famosa história do quando tá valendo, tá valendo. A vitória no Morumbi, a vitória que daqui a pouco vai estar também na vida do Lúcio, que a gente vai contar. Vitor, Marcos Rocha, Hever, Gilberto Silva e Richarlison, Leandro, Donizete, Pierre e Ronaldinho, Bernard, Jô e Tardelli, entraram Rosinei, Josué e Luan, o menino maluquinho, técnico Alex Estival, o Cuca. Grandioso jogo do Dinho, o Galo foi só o 8º no Brasileiro, protagonizou um fiasco no Mundial de Clubes quando perdeu para o Raja Casablanca. No ano seguinte o Ronaldinho perdeu o gás, acabou deixando o Atlético depois do título da Recopa. O Galo bateu o Lanús nos pênaltis e esse era o time já do Levir Coupe, o último jogo do Ronaldo como Galo Mineiro. Vitor, Marcos Rocha, Léo Silva, Hever e Emerson, Pierre e Leandro Donizete, Ronaldinho, Maico Suel, Tardelli e Jô, entraram Dátolo, Guilherme e Luan, o Bernard já tinha ido embora, e aí começaram os rolês do R10, foi jogar no Querétaro, 9 meses por lá, vice-campeão mexicano, e aí sempre dá um jeitinho de voltar. Voltou agora para o Fluminense. Não tem tanta coisa para a gente falar do Fluminense. O Ronaldinho se apresentou em julho de 2015, estreou no mês seguinte, em agosto, fez ali uns 10 jogos mais ou menos, entre Brasileiro e Copa do Brasil, mas só. Teve um começo bom, a estreia do Ronaldinho é boa, deixou a torcida otimista, mas não suportou a sequência dos jogos. Em janeiro de 2016, ele era protagonista de uma situação até um pouco constrangedora, né, para o tamanho do Ronaldinho. Ele foi à Florida Cup com o Fluminense porque estava no contrato. Quando o Flu fechou a participação no campeonato, estava no contrato o Ronaldinho. Coisa esquisita, né? No fim, lembro até dos jogadores do Fluminense dizendo que o Ronaldinho era muito gente boa, que ele estava ali só para ajudar e cumprir o contrato e tal, mas, pô, é um time profissional, né? É coisa estranha, né? Ter que levar o cara por conta de um contrato, enfim.
final meio melancólico do Ronaldinho. Vamos ao 10º e último repatriado. E se você tá pensando aí na sua casa, no seu busão, pegando um Bumba, espero que esteja de máscara se tiver em 2020 ou 21, tá pensando assim, peraí, mas o Juninho Paulista foi repatriado. A gente adoraria contar a história do Juninho Paulista, mas ele estava emprestado ao Flamengo. Confere, Paulo Júnior? Isso, ele vai pra Copa como Flamengo, como jogador do Flamengo. Exato, a história dele voltando pro Brasil, terminando no Ituano, tudo mais é muito boa, mas tecnicamente ele já estava no futebol brasileiro, ainda que por empréstimo. O 10º... E o resto da turma foi depois, né? Gilberto Silva, Kleberson, Exato. Polga, tem uma turma que vai depois da Copa pra Europa. Um dia a gente conta, né, os brasileiros do Penta e como foram embora. A parte 2 desse programa. Vamos de Lúcio, o Lucimar, o zagueirão, campeão do mundo como atleta do Leverkusen. Ele jogava muito bem naquele time, o time que tinha o Ballack, o França, o Neuville, time em uma fase boa demais. Que, pô, o Neuville se faz aquele gol de falta, hein? Era o nosso Paulo Rossi, estava até hoje aí, ano sim, ano não, falando no... Dando umas entrevistas pro Esporte Espetacular no delay do Skype, né? Isso, o Marcos era um grande goleiro, não sei o quê. Realmente o Marcos era muito bom, aquele chute não dava pra ele alcançar, né? Era um timaço aquele Leverkusen, que só não ganhou a Europa porque o Zinedine Zidane achou aquele voleio absurdo na final da Champions League. E o Lúcio, daquele time, foi promovido ao Bayern de Munique, mas está mais fresca na nossa memória mesmo o quanto ele jogou na Inter de Milão, né? Que depois de alguns anos no Bayern, ele foi jogar numa Inter de Milão muito forte e muito midiática, né? A Inter do Mourinho, aquela Inter do Eto'o, não sei o quê. Tinha o Maicon, tinha o Júlio César pegando muito, e ali ele foi campeão europeu, jogando muita bola. O Mourinho liberava ele para caçar atacante no meio de campo, né? Ele estava jogando muito. Cumpriu a sua etapa europeia ali, passando depois, por último, na Juventus. Ele se arrepende, né? Foi um pulo infrutífero, jogou pouco na Juventus de Turim. O último time que ele jogou bastante e bem foi a Inter de Milão. Manchete de Felipe Lobo na Trivela: Juventus e Lúcio, o fim de uma história que mal começou. De fato, a história foi ruim. Aos 34 anos, o Lúcio fez só 4 jogos pela Juve, achou que era hora de mudar de ares, tinha uma esperança ainda de jogar a Copa de 2014, e 2013 batendo ali na porta, ele falou, vou pintar no São Paulo. São Paulo se preparava para jogar a Libertadores, o São Paulo pensava que precisava de alguém experiente para aquela Libertadores. O Lúcio ganhou força no clube, o Wolfsburg da Alemanha também queria, mas ele resolveu voltar para o Brasil. O Lúcio volta de uma forma meio triste, assim, ele não queria ter saído da Inter, acabou que a Inter fez um corte salarial pesado na época, ele não foi aproveitado na Juve, só que a impressão é que ele é um dos caras que sentiu essa queda na carreira, digamos, à medida que ele foi perdendo espaço na primeira prateleira da Europa. No final de 12, então, ele assinou por 2 anos com o São Paulo, que o chamou de xerife e sonho antigo, aqueles clichês de sempre. O Lúcio estreou contra o Mirassol de Rodrigo Possebon, que loucura. Um dia assim, eu queria fazer uma pergunta pro Ferguson, uma só. 2-0 pro São Paulo pelo Campeonato Paulista, Rogério Ceni, Douglas, Lúcio Rodolfo e Carleto, Wellington Bonde dos Moleque Zica, Denilson Arsenal e Paulo Henrique Ganso, depois Canhete, Jadson, Osvaldo e Luiz Fabuloso, depois Aloysio Boi Bandido, técnico na beira do caos, Ney Franco. Numa piração total. A base era... A gente não colocou nem o D2 nem o Ney Franco cantando, né? A gente tá ficando bom de roteiro, Paulo Júnior. A base desse time do São Paulo era campeã da Sul-Americana, um time que tinha, portanto, crédito com o torcedor. O Lúcio também tinha, porque pelo que fez na carreira, mas o choque de realidade chegou. O Lúcio não conquistou o torcedor, ele era apontado como demasiadamente lento, e nas oitavas da Libertadores foi considerado vilão, porque foi expulso ainda no primeiro tempo no duelo contra o Atlético Mineiro. O São Paulo
Tava fazendo um jogaço, vencia por 1-0, podia estar 2, podia estar 3, o Ademilson tinha perdido um caminhão de gols dentro da área, mas tava com cara que o São Paulo ia matar o duelo. E aos 35 minutos ele fez uma falta violenta, totalmente desnecessária, já tinha amarelo, foi pra rua e o São Paulo tomou a virada. O Carlos Eugênio Simon falou com a gente aqui, o que ele achou da expulsão. O árbitro, olha do jeito que foi o Lúcio, jogador experiente, né, já tinha cartão amarelo, o segundo cartão amarelo, muito bem expulso o jogador Lúcio. Por isso essa pressão dos jogadores atleticanos, porque sabiam que o Lúcio já havia recebido o cartão amarelo anteriormente, né? Foi muito bem expulso. Olha a situação do jogo, hein? O Lúcio, depois o Rogério... O Simon que enfim, não deixar... Ele nunca falou publicamente, então eu prefiro não falar, né? Mas... Tamo junto, viu, Simon? Na trincheira política nós tamo junto. Marcado por essa expulsão, o Lúcio não pisou mais em campo a partir de julho, foi afastado mesmo. Em outubro reclamou, pediu um basta, quis rescindir, foi atendido e causou outros problemas. Teve um desrespeito ali numa viagem à Argentina. Enfim, o clima tava ruim. Levou uma bronca do Paulo Autuori, que é uma bronca praticamente... É uma bronca que deve ser vestida de crítica construtiva, né? Isso, eu não consigo imaginar o Paulo Autuori matando uma barata. Imagina o Paulo Autuori erguendo a voz pro Lúcio. E no fim das contas, sobe som pro Paulo Autuori, ele vai dizer que o Lúcio não joga mais pelo tricolor. O Lúcio foi uma decisão que eu tomei. Quero dizer a vocês, respeitando 3 situações, que 3 questões que eu sempre me faço, quando, aonde e com quem. Então eu tomei a decisão no lugar certo, com a pessoa certa, que era o Lúcio, conversando, e no lugar certo, com a pessoa certa e no momento certo, tá? Só que, cara, essa é a minha maneira de liderar um grupo de trabalho, podendo falar olho no olho e colocar as coisas claras. Hoje, cara, nós temos muito claro 2 situações dentro do trabalho: necessidades e vontades pessoais. Nunca, jamais, enquanto eu estiver aqui, vai prevalecer vontades pessoais, nem minha, estou falando minha. Nós temos que priorizar sempre as necessidades. E a tomada de decisão teve a ver com isso, apenas isso. No mais, a direção foi colocada a par no mesmo dia e a decisão é tomada porque eu não tenho nenhuma dificuldade em tomar decisões. Simples ou complexas, fáceis ou difíceis, a minha função é de tomá-las. Se eu fosse filho do Autuori ou filho do Tite, eu acho que eu nunca teria dado nenhum motivo para tomar sermão desses dois. Tá louco. Prefiro levar uma vida impecável, sem nenhum tipo de erro, sem nunca chegar bêbado em casa. Pelo amor de Deus. E o Autuori não é que ele mata a barata, né? Ele oferece à barata uma oportunidade de uma reencarnação mais digna. É mais ou menos assim que ele enverniza as suas decisões. O Autuori, que, enfim, né? Como é que era mesmo? A Ludogorets. É uma loucura. Ele foi do Ludogorets para o Nacional de Medellín. Pro Atlético Nacional, né? É uma coisa de... Realmente. Você chega em casa, fala pra tua esposa assim, ó, vamos mudar da Bulgária pra Medellín. Vambora, né? Vambora. Enfim, o Lúcio ficou sem espaço no São Paulo, né? Como a gente já contou, acontece tudo aquilo. Fica sem espaço. Em 2014 ele tem a chance de jogar no Palmeiras, pular o muro, como a gente fala aqui. Não teve melhor sorte. Quase foi rebaixado com o Alviverde e tampouco conquistou o torcedor do Palmeiras. Deu um pulo na Índia, foi lá passar um tempo no time do Richarlison, um rolê que merecia documentário, mas, enfim, também não acredito que tenha conquistado propriamente o torcedor indiano, e ricocheteou pelo futebol candango, né? Jogou em alguns, acho que em 3 ou 4 clubes do futebol do Distrito Federal. Ele é daquela região, afinal de contas. Se parou ou não, a gente está em 26 de junho de 2020. Ele não queria voltar à Europa, ele não quer parar. A gente tem a percepção que ele é um cara com dificuldades de encerrar ciclos, e está no direito dele. Acredito que ele ainda esteja jogando futebol, ou pelo menos
esteja à disposição se algum clube quiser os seus trabalhos. Dale, é isso, né? No fim das contas, esse é um assunto que sempre rendeu muito, né? Talvez é um dos assuntos que mais perseguem o torcedor brasileiro, né? Ah, o cara vai voltar, estão vendo do cara voltar. E toda a geração é a mesma coisa, né? Há quantos anos estão falando do Hulk voltar, o William, Oscar. Vai ser assim para sempre, à medida que a seleção é mais europeia do que brasileira. Isso vai acontecer sempre. Mas valeu a lembrança. Só para fechar com o meu pitaco, Leandro e a mim, para mim, Júnior, a volta mais consistente tecnicamente, né? Campeão do mundo, campeão brasileiro da Libertadores pelo São Paulo. O Ronaldo, a volta mais impactante junto do Ronaldinho. Os dois, né? Mudam de fato a história dos clubes, né? Acho que dá para dizer isso. São muito impactantes pro patamar ali dos clubes. E a maior loucura, eu vou de Rivaldo. É insano, é insano. O Rivaldo parou umas 40 vezes. Mas, enfim, todo o respeito por todos eles, né? Quem somos nós para ficar falando que o cara tem que parar ou não tem que parar? Talvez o ponto crítico, o que eu acho de chato nessa história, é o torcedor brasileiro ter que ficar esperando o dia que o cara vai resolver voltar pro time dele. A gente tem que desapegar disso, né? Se a carreira dos caras é lá fora, boa sorte, boa jornada. Não fica vendendo pro teu torcedor que tal cara vai voltar, né? Vamos tocar nossa vida. A gente volta de 10 em 10 dias. Ah, é semanal? Não. Ah, é quinzenal? Não. É de 10 em 10 dias. O meu time de botão chega com um episódio novo. Vamos nos reunir em uma live qualquer dia desse, Paulo Júnior, para decidir quais são os programas de julho. A gente ainda não tem decidido. E já que a gente não tem decidido, manda sua dica, manda sua sugestão. Por que não? As redes sociais estão aí para isso. Se você tiver o nosso e-mail, manda. Se não tiver, pode falar com a gente pela rede social mesmo. Vi o Touro hoje na rua, fiquei muito feliz. Como assim, cara? Eu tava vindo pro estúdio, dentro do táxi, e ele tava esperando para atravessar a rua com a filha no colo. Foi muito bacana. Que loucura, hein? Foi muito bacana. E será, porque eu lembrei dele porque eu falei de e-mail, né? E-mail, telefone, rede social, essas coisas. Cara, um jeito de falar com a gente você encontra. Se você quiser mesmo que a gente saiba da sua ideia de podcast, qual é o programa que você queria ouvir, você dá um jeito de falar com a gente. Se não encontrar, tamo no Twitter, é só mandar um reply ali em qualquer coisa e a gente se conversa. Morou? Valeu, Pauleta. Valeu! Brincadeira o lance do salgado, hein? Quando a gente se encontrar... Ô, Serginho. Encomenda aquela empadona de palmito que eu tô dentraço. Tô torcendo muito pro Serginho não ser nosso ouvinte. Mas, enfim, o quiche é bom. O quiche é bom, embora bom muito demais. Caro. O quiche é bom, mas é muito caro. Diminuiu o preço do quiche, Serginho. Valeu! Valeu, até mais.